Olá, meus queridos irmãos. Vamos retomar o nosso estudo sobre família e esta será a última mensagem da sequência a respeito de família e nós trataremos desta vez sobre a criação de filhos, enfocando o tema os benefícios da disciplina. Eu vou ler um texto em Provérbios 22 e verso 15. Depois vou orar e meditaremos na palavra do Senhor. A estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Pai querido e amado Deus, obrigado, Senhor, pela sua palavra, obrigado pelo privilégio que temos de estudá-la, principalmente a questão familiar, muito importante para a nossa vida, para a nossa família, e hoje enfocando mais a questão da disciplina dos filhos. Nos dá a tua graça para compreendermos a tua verdade e aplicá-la na vida da nossa família. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, certamente quando falamos de disciplina, vem logo à nossa mente a disciplina física. E, claro, ela também está envolvida, mas em última instância, como último recurso de um pai amoroso, pois a palavra de Deus diz que o pai disciplina o filho a quem ama. Não estou falando de disciplina no sentido de espancamento, xingamento, muito menos detração dos filhos, porque isso não é disciplina bíblica. Não é a forma que o Senhor Deus nos ensina a disciplinar nossos filhos. Por mais que você ache que não disciplina o teu filho, você o faz quando não compra o sapato que ele gostaria de ter, quando não o deixa brincar com um colega, uma colega, quando você o faz dormir no quarto dele quando ele quer dormir com vocês, quando manda ele arrumar a cama, enfim, devemos entender que não existe vida sem disciplina. Mas a pior disciplina é feita silenciosamente por pais que não se amam, pais que não demonstram afeição no lar e produzem filhos rebeldes e revoltados. E a grande prova disso está no alto índice de crianças delinquentes nas casas de reabilitação, as quais, infelizmente, não reabilita ninguém. Disciplina é, porém, a imposição de limites pelos pais aos filhos, que muitas vezes vai lhes causar dor emocional, psicológica, física, salutares para a sua formação como pessoa e cidadão. Hoje estamos vivenciando a era da criança. Elas ditam aos pais o que querem fazer, escolher, comer, vestir e etc. Porém, são crianças fracas, que se cortam, que se isolam, que vivem depressivas e que se suicidam. A disciplina é, portanto, meus irmãos, o meio de Deus para o bem-estar emocional, psicológico e espiritual dos nossos filhos. A criança não sabe o que é limite, mas os pais devem ensiná-las. Não sabe o que é liberdade, até porque existem dois tipos de liberdade. A falsa, em que a pessoa faz o que quer, quando quer, da forma que bem entende, e a verdadeira, em que ela faz o que deveria fazer. E isso os genitores devem orientar os seus filhos. A disciplina traz grandes benefícios para a constituição da criança. E o primeiro benefício, ela afugenta da criança a tolice.
O sábio Salomão diz que a estultice está ligada ao coração da criança. Ou seja, a criança já nasce com a tolice, a loucura, unida ao seu coração como consequência da natureza caída herdada dos pais. Contrário à teoria do filósofo inglês John Locke, que dizia ser a criança uma tábua rasa, uma página em branco em que os pais e educadores escrevem sua história. Mas a palavra de Deus diz que o pecado reside no coração da criança. A sua formação genética já carrega esse mal. Por essa razão, a vara da disciplina afastará a tolice da criança. O único meio de afastar a loucura para bem longe da criança é a disciplina. A criança que se joga no chão, que faz escândalo, é falta de disciplina amorosa. Não pensemos que não podemos disciplinar nossos filhos. Nós não podemos feri-los, machucá-los de uma forma bruta, mas a disciplina é amparada por lei aos pais. O artigo 1634 do Código Civil diz ser competência dos pais dirigir a criança e a educar os filhos menores, podendo exigir que lhe prestem obediência e respeito, como reza o inciso 2 e 7. O desembargador federal aposentado, senhor Vladimir Passos de Freitas, diz do mal que os pais estão causando nos filhos ao se esquivarem da responsabilidade de educá-los. Abre aspas. O resultado é uma quantidade cada vez maior de jovens envolvidos com drogas, antecipando a vida sexual, com problemas nos estudos ou caindo em depressão. Fecha aspas. E eu comungo com essa verdade. A disciplina, meus irmãos, é determinada pelo Criador, porque Deus sabe a maneira melhor de criar os nossos filhos. Por esta razão, o apóstolo Paulo disse: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Um cristão dizer que não concorda com a disciplina dos filhos mostra que ele não conhece o Senhor, pois está na contramão, em oposição à palavra do nosso Deus. Criar filhos sem disciplina é a vergonha dos pais. Pais que deixam seu filho desobedecer-lhe, que fala e o filho não atende, mostra o seu fracasso na criação dos mesmos. Quando essa criança de hoje chegar amanhã no mercado de trabalho, chegará totalmente despreparada. Qual funcionário já não ouviu berros do seu superior? Que não foi duramente confrontado pelo seu líder? E se a criança não tem criado essa estrutura desde cedo, ela ficará enlouquecida no mercado de trabalho. Cria teu filho na disciplina, meu irmão, como corte de privilégios, daquilo que ele mais gosta de fazer e ter. E por último, a disciplina física, com amor e sabedoria. Paul Tripp, em uma conferência, ele falou de um diácono que existia na igreja dele. Esse diácono tinha vários filhos, mas ninguém convidava a família desse diácono para almoçar em sua casa. E um dia ele perguntou: você sabe por que
as pessoas não lhe convidam para você almoçar na casa delas? Ele disse: é porque eu tenho filhos. Ele disse: não, é porque você tem filhos mal educados. Eduque seus filhos, discipline seus filhos. Ele disse: como eu faço para disciplinar meu filho? Ele disse: olha, quando ele errar, depois da terceira advertência, você conversa com ele, tire a roupa dele, coloque ele entre suas pernas e pegue uma régua e bata na nádega dele. E o pai perguntou: quando é que eu paro? Ele disse: quando você perceber que o choro mudou de raiva para dor. Depois você vista a criança, coloque em seu colo e reforce o seu amor para com ele. A disciplina amorosa é o que Deus espera que nós, pais, apliquemos em nossos filhos. O segundo benefício, prepara as crianças para os dilemas da vida. Jesus foi muito enfático em João 16:33, dizendo que no mundo nós vamos passar por dificuldades, por aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Nem o ser humano está livre dos dilemas, das dificuldades que a vida impõe. Para se ter uma ideia, a criança nasce sofrendo. No máximo, com 5 dias de vida, ela tem o seu pé furado para colher sangue para o teste do pezinho. Algo necessário para identificar e tratar possíveis doenças no sangue. Além disso, há várias vacinas que ela tem que tomar. A disciplina envolve deixar a criança cair e levantar-se por si mesma, chorar e calar-se, ralar-se e conviver com a raladura até sarar. Pais tolos aleija o emocional do seu filho. A criança precisa aprender desde cedo que a vida é constituída de perdas, mas que precisa correr atrás novamente para ganhar. De queda, mas que precisa se levantar. De lágrimas, as quais precisam ser enxugadas e continuar a vida. Jesus disse: no mundo passaremos por aflições. Não é aflição, é aflições. Inúmeras e diversas dificuldades passaremos até o final de nossa jornada aqui na Terra. Uma criança que não convive com sofrimentos terá muita dificuldade na primeira decepção amorosa, terá muita dificuldade na primeira reprovação das pessoas e etc. É só ver na quantidade de crianças, jovens, adolescentes que estão se desesperando da vida. Meus irmãos, a disciplina forma caráter. Perceba um jovem ao ingressar no quartel e veja o seu comportamento quando sair. Jesus está dizendo para os discípulos justamente isso. Os discípulos precisavam permanecer firmes na fé, porque através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Veja um atleta, quantas horas ele precisa treinar para atingir os seus objetivos. A disciplina nos torna fortes para enfrentarmos as provas da vida. Por isso, nós precisamos aplicar a disciplina na vida de nossos filhos para que eles sejam fortes e enfrentem as provas da vida. A disciplina nos aproxima de Deus. Por isso ele nos permite passar pelos vales sombrios para chegarmos à luz da comunhão com Ele. Os irmãos sabem que uma ovelha, quando ela está se desgarrando,
o pastor quebra sua perna, coloca um atalho em faixa com uma atadura e ele carrega nos seus ombros essa ovelha até onde o rebanho se alimenta, onde tem pasto. Ali ele coloca a ovelha com a perna quebrada debaixo de uma sombra e vai verificar as demais. Depois ele retorna e põe a mesma para comer. E conta-se que quando Sara calcifica o osso da perna dessa ovelha, ela se aproxima tanto do pastor que ela fere a sua perna, tanto está se esfregando. Não estou falando em quebrar a perna de filhos, estou apenas ilustrando e mostrando que a disciplina aproxima nossos filhos de nós. Filhos que amam os pais são filhos que passaram por disciplina. O terceiro benefício é que a disciplina dá compreensão da justiça de Deus aos nossos filhos. Hebreus é muito claro em mostrar que o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se está sem correção, de que todos se tornaram participantes, logo sois bastardos e não filhos. O autor aos Hebreus diz que o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Uma das coisas que tem confundido a mente das crianças por causa da falta de disciplina é conciliar a justiça com o amor de Deus. Mas a disciplina faz com que a criança entenda que a justiça de Deus aos seus filhos é uma forma de amor paterno. Conheço um missionário, pai de 3 filhos, 2 homens e uma mulher, que todas as vezes que ia disciplinar seus filhos, falava da justiça de Deus, mostrava que Deus pune o pecado, e a prova disso é a crucificação de seu filho em nosso lugar, punindo seu filho amado os nossos pecados. Somente depois disso ele os disciplinava. Hoje seus filhos são adultos, casados, mas filhos que honram o seu pai. O mais velho ainda hoje se senta no colo do pai como se fosse uma criança. Essa é uma família que eu a tenho como exemplo de família cristã. Disciplina não pode ser mero corte de privilégios ou mero ato de correção física, mas o esclarecimento da justiça e do amor de Deus. É dizer o porquê a criança está sendo disciplinada e reforçar o amor para com ela. O texto diz que os nossos pais nos corrigem para a gente lhe obedecer. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A disciplina é a maior prova de amor de pais justos para com seu filho. Um pai que não disciplina o seu filho revela imprudência e insensatez, porque ele não está mostrando a ele o caminho de um cidadão do bem. Se você quiser ensinar teu filho a associar a justiça de Deus com o amor de Deus, faça isso por meio da disciplina amorosa. Criança aprende por analogia, por comparação, e os pais têm o dever de assim fazer. Um jovem foi preso por roubo e sua mãe foi visitá-lo na cadeia. Ao visitá-lo, disse a ela que ela era culpada de ele estar preso, porque quando fazia coisas erradas, ela nunca o repreendia, ela nunca o disciplinava, e cresceu achando que podia fazer o que bem entendia, mas agora estava preso. Meus irmãos,
a compreensão da justiça de Deus é muito bem ensinável por meio da disciplina. Deus disciplina o erro, o pecado. E quando nós disciplinamos nossos filhos, estamos ensinando atributos de Deus aos nossos filhos. O último benefício é que livra a criança do inferno. A palavra de Deus diz em Provérbios 23:14: fustigarás com a vara e livrará a sua alma do inferno. Observe que a palavra de Deus nos ensina que o inferno é lugar de filhos sem disciplina. Se você quiser ver seu filho livre do inferno, discipline-o agora. A prova disso ficou estampada nos jornais de terça-feira, dia 9/6. Hoje, no dia 8, no bairro Crespo, um filho assassinou a própria mãe a facadas, porque queria dinheiro para usar drogas e ela não o deu. E ele tirou a vida da sua própria mãe. Meus irmãos, isso é trágico e triste. Meus pais sempre diziam quando nos disciplinava: melhor que você chore agora do que eu mais tarde por você. Se eu não te disciplinar agora, você será espancado mais tarde pelos outros. E a maior derrota de um pai, meus irmãos, é saber que seu filho morreu sem Cristo, tendo ele contribuído para isso. O texto diz: tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Há um abismo sem volta. Há um lugar de tormento incessante. Há um fogo inextinguível que nunca se apaga, à espera daqueles que não confessam e não reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E a falta de disciplina contribui para o filho existir nesse lugar de perdição eterna. A psicologia humana diz: não discipline seu filho, porque a disciplina causará feridas emocionais. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, implantou a lei da palmada e no artigo 18 diz: a criança e o adolescente têm o direito de ser educado e cuidado sem uso de castigo. No inciso 1º, especifica o castigo físico como a ação de natureza disciplinar ou punitiva, como uso de força física que resulte em sofrimento físico ou lesão à criança e ao adolescente. Você não pode triscar na criança para não lhe causar nenhum sofrimento, mas o mundo não terá piedade. A palavra de Deus diz: tu a fustigarás com a vara e livrará a sua alma do inferno. Diante disso, declara a palavra dos discípulos: antes importa obedecer a Deus que aos homens. Isso não é uma insurreição às leis, mas uma submissão ao Criador que zela pela alma dos nossos filhos e pode livrá-los do inferno. Portanto, meus amados irmãos, cabe-nos obedecer os preceitos divinos e disciplinar nossos filhos com amor, sabedoria e sensibilidade, visando prepará-los para a vida e, sobretudo, para viverem eternamente no céu com Jesus Cristo. Como pais, somos responsáveis diante de Deus na orientação dos nossos filhos. Por isso a palavra de Deus diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. O guerreiro somos nós pais. E precisamos acertá-los
no alvo da graça de Deus, para que eles sejam salvos. E a disciplina contribui para esse fim. A disciplina, lembre-se, ela afugenta a tolice da criança. A disciplina prepara a criança para os dilemas da vida. A disciplina dá compreensão à criança da justiça de Deus. E, por fim, a disciplina livra a criança do inferno. Fiquemos com a palavra de Deus. Disciplinemos nossos filhos para que eles possam, no final, dizer muito obrigado. Há um irmão em nossa igreja que sempre converso com ele e ele me disse: eu sou extremamente grato à minha mãe, porque ela me criou de uma forma bem disciplinar. Não deixava eu sair muito, não deixava eu brincar com os meus colegas na rua, e hoje eu sou o que sou. E meu irmão e minha irmã, se você quer ter filho e filha abençoados, obedientes, preparados para o céu, crie-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que Deus nos ajude a praticar a sua palavra. Pai, obrigado pela tua palavra que é clara, viva, poderosa e pode trabalhar em nossas vidas, nos ensinando como ensinar os nossos filhos a te servir. Ajuda-nos, ó Deus, a não perdermos nossos filhos, mas chegar diante da tua presença, apresentá-los a ti, porque eles são herança do Senhor. No nome de Jesus, eu oro pedindo a tua graça sobre cada família da tua igreja, cada família que vai ouvir esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém.